E agora com você, a palavra de fé com o Bispo Carlos Roberto. Olá, amigos, uma vez mais, bem-vindo ao programa Palavra de Fé para transformar a sua vida, um programa trazido pela Igreja Unida Graça e Paz, um ministério que Deus tem abençoado grandiosamente aqui na Europa, também na África e aí em todos os lugares, como na América do Sul. Mas muito em breve, no dia 29 de setembro, estaremos abrindo mais uma igreja aí no Rio de Janeiro, para a honra e para a glória de Jesus. Eu quero falar daquilo que nós estamos falando sobre a sua autoridade e o seu homem espiritual. Autoridade e homem espiritual. Que são muitas as pessoas que têm deixado se enganar pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai de toda mentira. Então o diabo, ele foi desenhado para mentir. Ele sabe mentir. E você que está ouvindo, vendo este programa, você muitas das vezes tem sido enganado. Talvez hoje mesmo. Você ficou nervoso com alguém, e aí vem aquela voz dizendo assim: você pecou. Talvez você até pecou, e aí vem aquela voz dizendo: Deus não te quer mais, você não merece. Ou talvez você tenha feito coisas que não deveria ter feito e ainda nem pediu perdão, porque você está assim: como é que eu vou falar com Deus? Meu amigo, só fala com Deus. Abra a sua boca e ele enche. Fala com Deus. Davi pecou, e sabe o que transformou a vida de Davi? Isso que você tem que entender. Davi pecou, Saul pecou. Saul pecou, Davi pecou. Davi foi perdoado, Saul foi condenado. Sabe por quê? Porque Saul buscou perdão em Samuel. Saul buscou perdão no profeta. Já Davi não. Davi buscou perdão em Deus. Ele fala lá no Salmo 51 que tu se agradas ao Senhor da verdade. Quer dizer, ele tirou, é que nem uma música que eu gosto, que hoje eu tiro as minhas máscaras, né? Tirou as máscaras e confessou. E confessou, falou: eu errei, eu pequei, eu vacilei, eu fiz, falei, senti o que não devia, e eu quero que o Senhor me perdoe. São muitos de vocês que têm ido para a cama e não conseguem dormir porque você ainda não colocou o joelho no chão e fala: Deus me perdoa. Sabe quem é o seu melhor amigo? Não é o seu marido, não. Sabe quem é o seu melhor amigo? Não é a sua esposa, os seus filhos, não. Sabe quem é o seu melhor amigo? Não é o seu namorado, a sua noiva, não é o seu patrão, não é o seu primo, não é sua mãe, não é seu pai. Seu melhor amigo tem um nome, e esse nome é Jesus. Ele te compreende, ele te ama, e ele te compreende tanto e te ama tanto que ele falou: jamais te deixarei e jamais te abandonei. O que significa isso? Que seja em tempo bom ou tempo ruim, seja em tempo que você está fazendo tudo certo ou tudo errado, Deus está contigo. O que ele quer é que você assuma a sua identidade espiritual. Vou falar novamente. Assuma a sua identidade espiritual. O livro de Gálatas fala que existem duas pessoas em nós. Uma que é o próprio Deus, que é o Espírito, ok? E a outra que é o barro, que é a carne. Imagina, quando Deus fez o homem, se ele não tivesse soprado o Espírito dele dentro do homem, o que seria o homem? Um boneco de barro, não é verdade? Então, na verdade, não é essa parte carnal sua. Você não é essa pessoa. Quem você é? Você é o homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem carnal batalha contra o homem espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são os opostos entre si.
Eles são opostos, a carne e o espírito são opostos entre si. Eles batalham um contra o outro. E quando você não sabe da sua posição espiritual, você então ouve vozes que são contrárias à voz de Deus. Você ouve vozes. Por exemplo, talvez você errou, e aí aquela voz da carne diz: tá vendo? Você não é nascido de Deus. Talvez você falou algo que não devia falar, ficou nervoso, ficou aborrecido, chutou o pau da barraca. Aí vem aquela voz: tá vendo? Depois diz que é de Deus. Quantos são aqueles que estão assistindo este programa e que, por causa de uma atitude, aí vem o outro e diga assim: é isso que você aprende na sua igreja? O que é isso? É o diabo batalhando contra você, mentindo contra você, para que você não saiba quem você é, para que você não assuma a sua posição espiritual. Meu amigo, Deus lhe fez espírito. Não foi isso que eu ensinei na última passagem? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, não foi isso que eu falei? O que fala 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17? Fala assim, vou ler para você, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une a Jesus é um espírito. Você não aceitou Jesus como seu Salvador? Então você se uniu a Jesus. Quem é você? Um espírito. Você e Jesus. E a Bíblia diz mais, que quando eu vivo esse espírito que é o Espírito de Jesus, eu penso como Jesus. E como é que Jesus pensa de você? Me diz. Você não presta. É assim que Jesus pensa de você. Você não vale para nada. É assim que Jesus pensa de você. Você é o pior de todas as criaturas. É assim que Jesus pensa de você? Não, meu amigo. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, no versículo 16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. A sua salvação foi comprada por um preço que ele não tem nenhum valor. Nenhum dinheiro desse mundo pode pagar por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nenhum. E você acha que um erro que você cometeu vai desmanchar tudo, vai apagar tudo aquilo que Jesus fez na cruz? É mentira de Satanás. Então dê ouvidos à voz que diz: eu te amo. A voz que diz: eu te escolhi. A voz que diz: eu te perdoo. A voz que diz: eu quero você na igreja do jeito que você estiver, para que eu possa trabalhar em você. Imagina quando você pega o seu carro e você sai para dirigir. Aí o que você diz? Hoje eu vou ter um acidente. Hoje eu vou ter um acidente. Não, você não faz isso. Se acontece um acidente, não foi porque você planejou. Assim também o Filho de Deus. O Filho de Deus, você não sai para a rua e fala: hoje eu vou pecar. Hoje eu vou fazer o que é errado. Aí quando você bate o carro, qual a primeira coisa que você faz? Liga para o seguro. Aí o seguro vem e faz o quê? Conserta o carro. Porque não foi um acidente intencional. Quando você faz alguma coisa de errado, liga para Jesus. Fala: Senhor, me perdoa. E Ele, que é o seguro maior, vem e conserta você, porque não foi intencional. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Jesus te ama e Ele quer te abençoar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 26, vou ler para você, capítulo 1 e versículo 26, vamos ler juntos? Fala assim: irmãos, reparai, veja só, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos
nobre de nascimento. Você não foi chamado porque você nasceu numa família que nunca pecou. Você não foi chamado porque você nasceu num berço cristão. Você não foi chamado porque você é uma pessoa muito boazinha. Você foi chamado porque Ele deu a vida na cruz do Calvário para que você tivesse o chamado da salvação. Só para terminar, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que a palavra de Deus jamais poderá ser vazia, jamais poderá ser impedida. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela existe para que você venha ter conhecimento de Jesus e conhecimento da sua pessoa em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, a minha palavra de hoje é: não acredite nas vozes de Satanás. Sabe aquela pessoa que diz que você não merece? Aquela pessoa que diz que você não é de Deus? Aquela pessoa que diz que você não tem a habilidade espiritual? São aquelas coisas do diabo. Ouça a voz de Deus. E Ele diz hoje: eu te chamei. Coloque o joelho no chão, faz uma oração, peça perdão e aprenda a perdoar. Uma pergunta para você, só para terminar. Se você tem que escolher entre perdoar uma pessoa que lhe fez muito mal ou odiar essa pessoa para o resto da sua vida, o que você escolheria? Perdoar, não é verdade? Então faça essa escolha hoje. Perdoa os seus inimigos, deixa o passado para trás e perdoa a si próprio. Porque você não é carnal, você é espiritual. Se você quiser falar comigo, está aqui o endereço, o e-mail. Manda para mim o e-mail, e eu vou responder a sua mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz. Amém. Igreja Unida, Graça e Paz. Reconstruindo vidas.